Tenho o grande prazer de ter como convidado o João Soeiro, um dos melhores artistas de fado vadio em Lisboa, que tem um percurso de vida bastante interessante. Já tive o privilégio de ouvir o João por cantar com frequência durante muitos anos, durante mais de uma década, por acaso, na Tasca do Jaime, na Graça, em Lisboa, e especialmente dentro da pandemia tivemos muitas conversas importantes sobre a relação entre fado, religião, espiritualidade e bem-estar, e como um dos objetivos principais do projeto do Respel é investigar formas e práticas culturais que por vezes nos surpreendem com a sua relação inesperada, como questões de religiosidade, saúde e bem-estar contemporâneos. Temos agora uma ótima oportunidade de conversar sobre fado através de um prisma talvez diferente daquele que normalmente está discutido. Bem-vindo, João. Agradeço desde já a forma como foi introduzida o conhecimento que obtivemos ao longo destes anos, que eu, no fundo são as coisas vão se aprofundando aos poucos e no fado, acima de tudo, isso acontece muito, porque não é, pelo menos na minha maneira de ser e de estar no fado, não é de um momento para o outro ou de um dia para o outro que eu começo que eu tenho mais contacto, ou um contacto mais direto com as pessoas que me estão a ouvir, seja portugueses, sejam estrangeiros. Sou um pouco introvertido, portanto, aos poucos vou conhecendo as pessoas e também vou conversando mais, vou explicando melhor a forma, porque aquilo que eu sinto quando estou a cantar, que afinal o fado faz parte do meu dia-a-dia, da minha vida, do meu cotidiano, nem me vejo de outra forma, pronto, que é mesmo assim, embora tenha começado um pouco tarde para aquilo que é habitual, né? Porque no fado normalmente começa-se muito cedo, alguns até vão como nós dizíamos antigamente, na alcofa da mãe. Né? E começam logo ali a ouvir fado, a beber fado, crescem a ouvir fado. Eu comecei, daí eu ter começado realmente bem mais tarde, mas não me arrependo, sinto-me bem, estou-me a dar bem, graças a Deus, ia dizer graças a Deus que é hábito, é habitual. Nem Deus por companhia, nem um anjo que me acuide desta minha pena do fim. Já não tenho a fantasia, sou passageiro da noite e nem quero saber de mim. Queres partilhar como começaste mesmo a cantar? Acabaste de dizer que começaste numa idade um bocadinho maior do que se costuma, mas como é que começaste como fado? Comecei de uma forma quase casual, aconteceu porque eu trabalhava noutra área, sempre trabalhei noutra área, e estava um pouco adormecido, digamos, em relação ao fado, nem sequer, não estava atento sequer ao que se passava no fado, porque também não frequentava casas de fado, não tinha amigos de fado, portanto o meu dia-a-dia era outro, completamente diferente, e estava muito tempo fora em viagem, e daí não estava pura e simplesmente virado para o fado. Numa das minhas viagens, não é, havia aqueles restaurantes à beira de estrada. Pronto, eu encontrei uma cassete e disse, olha, Fernando Maurício. Fernando Maurício, disse,
pá, isto é capaz de... vou levar para ouvir. E comecei a ouvir e aí despertou-me, digo assim, pá, isto é bonito, eu gosto. Passados uns dias comprei outro também do Manuel de Almeida, comecei a comprar os cassetes e ouvindo, porque estava sempre em viagem e tinha muito tempo para ouvir, não é? E sempre ouvindo, comecei-me a perceber, fui aprendendo muitos poemas de fado. Mas nunca tinha cantado, ou seja, eu cantava no carro, sozinho, começava a cantarolar, a acompanhar, pronto. Mas acompanhado com guitarra e viola nunca tinha experimentado, não é? A única experiência que eu tinha tido com viola foi na igreja. Descalço venho dos confins da infância, que a minha infância ainda não morreu. Atrás de minha infância ainda há distância, menino Deus, Jesus da minha infância. Tudo o que tenho e nada tenho é teu. Então, como foi que cantaste na igreja? Comecei a cantar na igreja porque a igreja do meu bairro, onde eu vivia, e fazia a catequese porque era hábito. As crianças católicas, portanto, faziam a catequese a partir desde os 6 anos, era mais ou menos igual era como se andássemos na escola. Só que ali era ao fim de semana, não é? Aos sábados e domingos, estávamos ali, íamos à catequese, assistíamos à missa. Entretanto, quando terminava a catequese dita normal, que era o final era a profissão de fé, chamada profissão de fé, existiam para não deixarmos a igreja de repente, agora pronto, que terminaram, como terminaram o curso na igreja, acabou-se a igreja. E então havia os grupos jovens, portanto, onde nós, quem quisesse continuar na igreja, então ia fazer parte de um grupo jovem, porque havia vários grupos, com várias faixas etárias também. E nesses grupos o que se fazia era falar sobre coisas do dia-a-dia, tanto a nível de uma vida social como familiar, como falávamos uns com os outros sobre vários temas. No fundo, pronto, se havia um problema com algum de nós, também podíamos falar ali sobre isso e havia aquele espírito de entreajuda. E depois tínhamos várias atividades em que uns dedicavam-se mais, por exemplo, a fazer o jornal da igreja, da paróquia, outros dedicavam-se mais ao teatro. Pronto, depois dependia daquilo que cada um se sentia mais à vontade para fazer. Outros dedicavam-se à parte da música, pronto, e cantavam, então fazia parte mesmo. Aos domingos éramos nós que cantávamos na igreja, que havia duas missas, uma mais cedo, 10h30, que era para as crianças da catequese, as tais crianças, assistiam à missa das 10h30 e a seguir iam para a catequese, né? E às 11h30 havia outra missa para os mais adultos, digamos assim, para o resto dos paroquianos. Pronto, e nós cantávamos nessa missa dos mais novos. Venho da estranha noite dos poetas, noite em que o mundo nunca me entendeu. Vi trago as mãos vazias dos poetas,
menino Deus, amigo dos poetas. Tudo que tenho e nada tenho é teu. Feriu-me um gado. E nessa altura havia um senhor que é o Frei Armando da Câmara, que gravou vários discos em fado. No fundo aquilo era em estilo fado, mas com letras religiosas. Pronto, chamemos-lhe assim. Letras, algumas dele, também, muitas dele. E eu, como tinha, na altura achavam que eu tinha uma voz idêntica, ou que conseguia fazer bem esse papel, fui convidado a cantar essas músicas do Frei Armando da Câmara durante as missas. Portanto, havia o coro e eu depois fazia a parte, era solista, pronto, acompanhado com o coro, mas com a tal viola e com mais uns instrumentos que eles gostavam, inventávamos um pouco também. E pronto, e foi aí que o primeiro contacto vai acompanhado com instrumentos e com o coro. Quanto mais quero esquecê-la, vejam lá, tanto mais me lembro dela por meu mal. Eu não sei viver sem ela, passo lá rente à janela, sem ver dela nem sinal. Se a encontro por acaso, como é bom, mas passamos adiante sem olhar. Por orgulho quando passo, eu até presto passo, mas depois volto a passar. Ai, se os meus olhos falassem, contavam quantas saudades eu tenho de ti. Nando morto por te ver, vejo-te só a correr, para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Mas também estava lá uma outra menina no coro. É engraçado porque na altura já me estava a esquecer disto, que havia um festival, chamavam o Festival da Canção Jovem, que era organizado pela Rádio Renascença. E então nós, o grupo lá do coro, tínhamos lá algumas pessoas com jeito para escrever, já mais catequistas, mas catequistas com 20 e tal anos, 30, e pessoas com cultas, professoras inclusive, e sabiam e escreviam bem. E então tínhamos lá também entretanto entraram dois rapazes também com jeito para a música e guitarras elétricas e essas coisas todas. E então conseguimos arranjar, concorremos com 2 canções para esse festival da Canção Jovem. Pronto, eu fui apurado para cantar com essa tal moça lá do coro também. Pronto. O fado é sempre sobre amor, não é? Pronto, e tiveste uma boa iniciativa neste maneira. caso era uma coisa, pronto, era engraçado e gostei muito aquilo, porque juntava, no fundo era um festival que juntava gente nova, mas pronto, em concorrência, não é? No fundo era um festival, todos nós éramos concorrentes, mas de todas as paróquias de Lisboa, digamos assim. Então foi um festival organizado pela igreja? Sim, pela igreja, mas através da Rádio Renascença, que era ainda hoje a Rádio Católica. Trago uma rua no peito, toda empedrada
não pisar o passado. Quero morrer na saudade que vivo, morrendo em ti. Quero hoje beijos que perdi na traição da felicidade. Quero morrer. Então, tiveste desde uma idade muito jovem, de 14 anos, como dizeste, este toque entre fado e religião. Sim, sempre esteve aqui, sempre esteve, só que por lá está, teve foi longos períodos adormecido. E no fundo, paraste quando tinhas 18, 19 anos e recomeçaste naquela ponto onde a tua mulher, Rosário, reparou que há uma tasca de fados muito Pois, pertinho sim, sim, da tua sim, casa, não é? sim. E começaste a cantar ali? No dia em que passei nessa tal casa, perto da minha casa, aquilo eu gostei tanto, senti-me tão bem, que logo a seguir fui à Graça, à Tasca do Jaime, que eu entretanto também já tinha passado por lá via, ouvia um bocadinho, vinha embora, lá está, vinha embora, depois eu passei lá uns três fins de semana, mas nem sequer, pronto, via uma cervejinha, eu falava, ouvia um bocadinho e vinha-me embora, nem sequer dizia que queria cantar, não é? Lá está, e quando no tal dia encantei na casa que era do Edgar, pronto, e da Zezinha, que hoje são meus amigos, não é? Mas na altura eles também moravam ali no bairro, mas nem sequer éramos amigos, não cruzávamos de vez em quando, mas pronto. E nesse dia senti-me tão bem, como estava a dizer, que fui logo à Graça e cheguei lá e pedi se podia cantar um fado. Pronto, e neste caso foi o Jaime a dizer-me, é pá, você que sabe, veja lá se acha que sabe um fado completo, sabe, pá, então, bora. Pronto, foi no mesmo dia, fui àquelas duas casas e foi a partir daí, pronto, não parei, não é? Procuro e não te encontro, não paro, nem volto atrás. Eu sei, dizem todos que é loucura eu andar à tua procura, sabendo bem onde estás. Procuro e não te encontro. Procuro, nem sei o que. Só sei que por vezes ficamos frente a frente e ao ver-te ali finalmente procuro e não te encontro. A famosa tasca do Jaime, onde acho que foi onde te vi pela primeira vez, te vi e o vi também. E para mim foi a minha primeira experiência como fado e como antropóloga da religião. A minha primeira impressão é que cantavas como se fosse a rezar, como se fosse alguma coisa mais sagrada. Mas isso também é uma interpretação minha mais antropológica ou etnográfica, não, também é uma interpretação que eu vi muitos dos aficionados do fado com quem falei, por acaso, estes últimos 13 anos já, lá na Tasca, desde 2011. E sim, muitos dos visitantes, que podem ser pessoas que moram lá na Graça, ou turistas,
é que vão lá na tasca uma vez ou vão com frequência. E, pelo menos a metade delas sempre me diriam que sentiam no fado como algo sagrado, ou pelo menos a tua entrega ou a tua performance, que sempre tinha algo mais especial. Não sei como tu, como fadista, sim, que sendo no outro lado, numa maneira desta relação entre artista e aficionado, pode sentir tudo. Sim, talvez uma das coisas mais interessantes que tem o ambiente da tasca do Jaime é precisamente a possibilidade para nós que cantamos e para os músicos, claro, é que estamos ali a atuar para pessoas do bairro e que sabem, e que normalmente sabem, às vezes, pronto, portam-se um bocadinho mal, porque também é normal, não é? Estão entre amigos e apetece-lhes falar um pouco, brincar um pouco, é normal, pronto. Faz parte. Mas faz parte, mas quando é mesmo mais a sério, quando eles percebem que nós também queremos levar a coisa mais a sério, eles respeitam e por outro lado, os estrangeiros podem passar uma vez, podem voltar no ano seguinte, outros não voltam, pronto, mas naquele momento eles percebem também quando deixa de haver brincadeira e quando a coisa se torna mais séria, e acabam por perceber que estão muitas vezes estão a ouvir uma coisa única. Naquela rocha escarpada, toda batida pelo mar, onde o farol existia, quase sempre uma balada, quando era lindo o luar. Naquela rocha se ouvia quase sempre uma balada, quando era lindo o luar. Naquela rocha se ouvia era um velho faroleiro, um fadista antigo de garra, que tivera uma voz de ouro e que cantava altaneiro, tocando a sua guitarra. Para ele o maior tesouro, e que cantava. Que é um culto. Aquilo ao fim e ao cabo é um culto. Quando conseguimos atingir um certo clima, pronto, aquele clima certo, daí a tal qualidade. Quando chegamos a tal qualidade de música e voz, as pessoas, aquilo torna-se um culto. Nós não pensamos sequer no momento, eu não estou a cantar. Mas como defines o culto? Porque o culto também tem um significado bastante espiritual, certo? Pois, o culto, pois, por isso, mas é difícil explicar o que é o culto. Eu apenas sinto porque atinjo uma não sei explicar bem, uma dimensão que
nós percebemos, nós quando naquele semicerrado dos olhos, porque nós na maior parte do tempo eu estou a cantar com os olhos cerrados, mas quando abro, eu percebo que as pessoas estão é como se estivessem comigo. Hã? Portanto, para mim isso é o culto. O culto é isso mesmo, porque naquele momento estamos ali, é um momento nosso, meu e de quem está ali a ouvir-nos, não é? E que nem sequer está, é como se estivesse afastado, ou há momentos em que não percebemos o que é que se está a passar, ao lado, ou atrás, é aquilo, estamos ali, ponto, não existe mais nada. Naquele momento só existe aquele momento, ponto. Não há maneira de estarmos atentos a outra coisa qualquer, estamos só ali. E os murmúrios do vento levavam como um lamento a sua voz entristecida. Era uma eterna saudade, relembrando a mocidade da sua cansada vida. Era uma eterna saudade, relembrando a mocidade da sua cansada vida. Mas aconteceu um dia. Como é que percebes e vives a religião na tua vida cotidiana? A forma como eu vivo a religião é um pouco ambígua, muito ambígua, porque tendo educação religiosa que tive, a família religiosa também católica, mas não sou muito praticante, ou sou muito pouco praticante. Digamos que vou a cerimónias quando há um casamento, ou um batizado, mas pouco mais. Raramente frequento a missa, por exemplo, mas porque vivo a religião muito à minha maneira. Que eu não vou à missa, por exemplo, a verem que eu fui à missa, não é? Eu, se me apetece, e acontece algumas vezes, se me apetece, passo junto a uma igreja e entro, estou lá um pouco, medito um pouco, faço, e pronto, em frente ao altar, faço o meu sinal da cruz, e fica por aí. Quer dizer, também não preciso de demonstrar mais, seja o que for, não é? Porque essa é a minha forma de estar. E também, por vezes, à noite, por exemplo, mas não acontece, é mesmo quando calha, não é uma coisa que eu estou a pensar. Pronto, por vezes vou-me deitar e de repente apetece-me, ou porque vem um pensamento em relação a alguém e apetece-me e faço o sinal da cruz. Mas pronto, estas coisas são coisas pontuais, muito pontuais, e porque um motivo mesmo que eu por vezes não entenda bem porquê, houve um motivo, com certeza. Eu também não penso muito nisso, com toda a honestidade, não penso muito nisso. Daí eu dizer, são momentos, são repentinos, são coisas repentinas que acontecem. Quem te ignorar, ignora os que são tristes. Oh, meu irmão Jesus, triste como eu. Oh, meu irmão, menino de olhos tristes, nada mais tenho além dos olhos tristes.
tenho é teu. Para se ter uma ideia, eu acredito muito mais, ou quero acreditar muito mais naqueles que é talvez das figuras que me marcam um pouco devido à história, pronto, da religião católica, sobre aquilo que eu vi, que estudei, que li. Eu prefiro aquele Jesus Cristo. Jesus Cristo também lutava pela paz, não é? Também queria paz. Queria que os homens estivessem bem, queria que vivessem em comunidade, mas em prol do bem, no fundo, estavam ali para viver, para se entreajudarem. Mas quando foi necessário também se zangou e também partiu e também estragou, porque foi preciso. Teve que agir daquela forma, porque não havia outra forma de agir. E, portanto, no nosso dia-a-dia também acontece. Nós não podemos ser todos os dias santos nem demónios. Não pode. Temos dias em que somos santos, entre aspas, não é? Somos boas pessoas, agimos de bom coração, porque estamos... Agora, também temos aqueles dias em que temos que dar um murro na mesa e temos que nos chatear com alguma coisa. Portanto, isto é o dia-a-dia, é próprio. Daí eu dizer que não sou assim muito religioso, porque quando é necessário eu também desenho, também faço coisas que não devo, pronto, e reconheço. A seguir arrependo-me, pronto, arrependo-me, mas também não vou correr para a igreja para me confessar, para pedir a Deus que me perdoe. Eu posso fazer isso em casa, não é? E falar com Deus, não pode ser, não é? Não tenho que ir falar por interposta pessoa para dizer, olha, diz lá ao manda-chuva que eu errei, pequei e depois tenho que rezar. Não funciona. Feriu-me um dardo, ensanguentei as ruas, onde o demónio em vão me apareceu, porque as estrelas todas eram suas. Menino Deus dos que erram pelas ruas, tudo que tenho e nada tenho é teu. Pronto, essa é a minha maneira de estar em relação à religião. E provavelmente daí eu, se calhar, até acabo por ser mais religioso em algumas alturas em que estou a cantar, porque ali sinto as coisas à minha maneira. E claro, e por isso é que também canto, escolho no momento, às vezes é no momento também, lá está, também depende da disposição com que estou, não é? Depende do estado de espírito com que estou naquele momento. E naquele momento apetece-me cantar um determinado poema, certo? E portanto, se me apetece cantar aquele poema, eu vou cantá-lo provavelmente com uma entrega diferente, porque é aquilo que me está a apetecer dizer, transmitir naquele momento, não é? Aquelas palavras que eu vou proferir quando estou a cantar é o que me apetece dizer aos outros que estão naquele momento a ouvir. Daí também, lá está, porque quando estou a cantar não há em relação ao fechar dos olhos, é uma coisa que me transcende, quer dizer, porque eu estou alturas em que eu deixo de estar, não é? Com os pés assentos na terra, estou noutra, completamente. E então, o que acontece ali é que se eu em alguns momentos, vamos supor que eu estou a cantar e há alguém que está a ouvir e pode também estar a sentir as minhas palavras, não é? E se eu vejo, vamos supor que aquela pessoa está que acontece,
porque comigo também já aconteceu, estou a cantar ou no final, quando acabo de cantar, tenho algum choro, digamos assim, dá-me é emoção, portanto, e no final, quando acabo de cantar, tem que sair alguma lágrima, não é? Porque há a emoção que está cá dentro, que soltei, mas se eu estiver a cantar, a meio, eu estou a cantar aos olhos, se houver alguém que está à minha frente e que está com uma lágrima, não é? Eu tenho que fechar imediatamente os olhos, porque senão a voz embarga-se, fica a voz embargada, já não sai, não consigo cantar. Então fecho os olhos e tenho que pensar noutra coisa, estar lá em cima, não pensar que está ali uma pessoa que está comovida por aquilo que eu estou a dizer, não é? Portanto, é verdade, fico sem voz, portanto, daí me cerrar os olhos, ou ao cerrar mesmo os olhos, também tenho. Quanto mais quero esquecê-la, vejam lá, tanto mais me lembro dela por meu mal. Eu não sei viver sem ela, passo lá rente à janela, sem ver dela nem sinal. Se a encontro por acaso, como é bom, mas passamos adiante sem olhar. Por orgulho quando passo, eu até presto um passo, mas depois volto a passar. Ai, se os meus olhos falassem, contavam quantas saudades eu tenho de ti. Nando morto por te ver, vejo só a correr para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Agora mudou de rua, vejam bem, tem uma casa mais alta que Estadão. Agora nem... Acabaste de mencionar o transcender e este conceito do transcendental é bastante ligado à religião. E falaste também sobre a emoção, que é verdade, que ao longo dos anos que eu frequento a Tasca do Jaime, eu vi muitas pessoas ficarem emocionadas com a tua entrega. Eu também tenho que admitir. Muitas delas me disseram como depois se sentem melhor, que é uma coisa muito terapêutica, e como também se sentem aquele ambiente como algo bastante espiritual, até como uma igreja. E a verdade é que tens alguma coisa bastante ritualística na maneira como qual cantas. Não sei o que achas sobre isso, ou se tens alguma coisa para partilhar. Pouco praticante que eu seja, posso não ser praticante, como é que eu ia te explicar? À vista, digamos, não ligo à igreja, não, ou não ligo à religião. Eu ligo à minha maneira, portanto, e lá está, isso não tem a ver. E depois, eu quando estou a cantar, há sempre pequenas coisas, com certeza, que eu também fui buscar quando estava, por exemplo, na catequese, também acontece, quando estava em grupo com os meus amigos e que falávamos sobre as coisas do dia-a-dia, sobre o cotidiano, sobre tudo. E vou buscar também, depois também há coisas familiares também acontece, também vou buscar imagens, não é? E depois os amigos, portanto, isto tudo junta-se, e está tudo ligado, digamos assim, não é? Daí o tal estado de espírito que eu falo tem a ver com isso também, que é o estar bem comigo mesmo, também conta muito. Posso estar bem comigo mesmo ou não estar. E quando não estou bem comigo mesmo, se calhar, até há alturas em que é isso que me vai fazer bem, é isso que me faz. Eu estou a precisar de estar com eles, com os amigos, estou a precisar de cantar, porque chego
chego com uma disposição, às vezes não me apetece, não quero, mas vou, não é? Lá está, porque há alguma coisa que me chama, e eu sei que há alguma coisa que pode valer a pena, não é? No final. E vou, e daí a pouco eu estou com outra. Com mais alegria, começo-me a sentir entrosado com os amigos, a sentir-me. Porque há uma conversa, há uma palavra, há um abraço, e daí a pouco eu estou. Apetece-me cantar, não é? De repente eu não me apetecia, mas de repente apetece-me cantar. E às vezes até acontece ser dos dias em que canto com mais alma, com mais força, com mais vontade. Mas aconteceu um dia o farol ser demolido e a dor não resistiu. E nunca mais a magia de um velho fado corrido naquela rocha se ouviu. E nunca mais a magia a de um velho fado corrido naquela rocha se ouviu. Quando é uma voz que agrada, quando é alguém que eles. Há como uma paragem. Espera aí, vamos ouvir. E ouvem com toda a atenção, não interferem em nada. Ouvem, lá está, ouvem religiosamente. Religiosamente, lá está o tal respeito, não é? Por isso nós dizemos, não é a Tasca com fado, aquilo não é uma igreja, não é? Mas há todo o respeito, muito respeito. Muitas vezes você está à espera, ninguém está à espera, que está a decorrer normalmente, e de repente aparece alguém e canta de uma forma que prende as pessoas. Quando está ali, lá está, transcende-se. Mas aí dizemos, aconteceu o fado. Pronto. Portanto, daí isto ter alguma ligação. A religião, sim, espiritualidade, pois, porque ali isto aconteceu, não é? Isso explica um pouco porque é que aquilo aconteceu. Há espiritualidade, há ali qualquer coisa que uniu as pessoas naquele momento. Mas essa união em relação à espiritualidade, à religiosidade, tem a ver também com os fados, as letras, a performance, que falei há pouco que eu considero a tua performance, a tua maneira de cantar bastante ritualística. Estou a pensar sobre, por exemplo, um dos meus fados favoritos, que é a Entrega, que tem um tema muito religioso, porque as letras são concentradas no Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo há outras canções que cantas, como, por exemplo, A Esquina da Rua, que também é muito forte, mas não inclui nada de religião. E em relação à religião também é muito. Eu não consigo explicar bem como é que. Não bastam palavras, digamos assim. Porque nós sabemos, é fácil pegar num poema onde se fala de Cristo, de santos, não é? Tudo que tem a ver com religião, e cantar aquilo, não é? Mas isso, o pegar num poema e cantar aquilo é uma coisa. Eu consigo cantar um poema, uma coisa que não tem ali nada de religioso. À partida, isto não é religioso, não se refere a santo nenhum, nem a Santa, nem a Nossa Senhora, nem a Jesus Cristo. Mas aquilo que eu estou, para mim, aquilo
é uma religião. Eu estou a sentir aquilo com um sentimento que... explicar isto? É um sentimento que não é assim, não se apanha cá, ou seja, não é na Terra, percebes? É outra dimensão, não sei. Tinhas o corpo cansado e a cidade era tão fria. Ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendia. Ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendia. Andavas devagarinho. O fado, acima de tudo, a maior parte dos poemas são histórias de vida, muitos deles. São histórias de vida, não é? Porque mesmo em relação à entrega, a entrega também, lá está, fala no fundo está a falar do menino Deus, mas que pode ser um menino de rua, não é? Daí, quando fala menino de olhos tristes, não é? E quando fala nos poetas, de mãos vazias, não é? No fundo, o que eles têm, neste caso, o que eles têm para oferecer é aquilo que escrevem, não é? São os poemas, não é? Mas ainda hoje acontece muito, não é? Muitos poetas, toda a gente sabe, não é? Alguns morriam na miséria, não é? Não é? Portanto, eles, no fundo, davam muita coisa toda a gente naquilo que escreviam, não é? Entregavam-se naquilo que escreviam, mas não recebiam praticamente nada em troca, não é? Daí as tais mãos vazias também. E o menino triste também, porque era o menino triste da rua, porque havia muitos meninos de rua, meninos também que não tinham teto, na altura, não é? Portanto, e no fundo aquilo a que se agarrava um pouco era a Deus. Daí eu chamava menino Deus, mas o menino Deus pode ser qualquer um de nós. No fundo, é assim. Em relação à esquina de rua, pronto, refere-se a alguém que tinha uma profissão que, segundo dizem, é a profissão mais antiga do mundo, não é? Andavas devagarinho pelas ruas de Lisboa, em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa, em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa. N'eras triste se sorrias, nem mais nova se choravas. Uma das frases que diz bastante daquilo que essa senhora, essa menina poderia ser, é quando diz que quando eras triste se sorrias, não é? E mais nova se choravas. Isto diz muito o que é que aquela pessoa tinha lá dentro, o que é que a pessoa sentia, não é?
Porque normalmente tens um sorriso lindo. Não é? A pessoa quando se ri, costuma dizer que tem um sorriso lindo. Ali não, ela era triste quando sorria, porque o sorriso dela não tinha nada a ver com estar contente com a vida, com estar satisfeito com a vida. Era porque era obrigada a sorrir, não é? Naquele momento era obrigada a sorrir. E era mais nova, se chorava porque estava a soltar, digamos, aquilo que tinha cá dentro. Ou seja, ela porque no fundo era uma forma de limpeza, era como se estivesse a limpar o que tinha cá dentro, não é? E o pão e vinho, lá está, pode ver-se para o lado religioso, mas também se pode ver para o lado do pão e vinho, era ter, no fundo era o sustento, ter alguma coisa para ter pão na mesa, para ter comida, para ter pão e vinho na mesa, porque era a forma de que ela tinha de subsistir, não tinha outra, não é? Se pela minha interpretação tem um simbolismo e uma metáfora religiosa na maneira que ela fazendo a profissão que faz, que supostamente é considerado como um pecado. E então é fora da religião, mas mesmo assim tem o corpo dela continua a ser sagrado, o sagrado feminino, e recebe pão e vinho, então recebe pois o corpo e a sangue, de uma maneira metafórica, de Jesus Cristo, né? Recebe algo religioso e o corpo dela continua a ser sagrado. Pois essa é a minha interpretação, pelo menos. Claro, e nesse aspecto também, por isso os poemas são ricos, muito ricos também, muitas vezes, precisamente porque há sempre uma interpretação que cada um pode dar, não é? E eu aqui, por exemplo, até não é adulterar, eu creio que foi uma forma também de certa forma, valorizar a pessoa em causa, porque há quem diga, no final, diz, podias ter sido mãe, podias ter sido alguém. Eu digo, podias ter sido mãe, novamente, mas foste esquina de rua. Para ti não houve ninguém, para quem te desses nua. Podias ter sido mãe, podias ter sido mãe, mas foste a esquina da rua. Porque o facto, quando se diz podias ter sido mãe, podias ter sido alguém, acho que é menosprezar a pessoa, percebes? Porque o facto de não foi mãe, quer dizer, já não é ninguém, entendes? É como se tivesse vivido uma vida vazia, no fundo, porque não teve um filho. É que parece que está-se a ferir alguém, ainda mais, não é? Podias ter sido mãe, até podias ter sido alguém, mas afinal, não é? Andaste aí nas esquinas. Portanto, e eu não. Pronto, acho que está errado daí ter feito esta alteração, que eu acho que é mais para mim, pelo menos, sinto melhor a cantar isto assim, porque senão também não cantava. Pronto. Enfim, acho que, pronto, dá algum valor, pelo menos. Dá algum valor, pelo menos não lhe tira valor. Este amor puro e perfeito, trago uma rua no peito, toda empedrada com fado. Trago uma rua no peito, toda empedrada com fado. E quero a doce loucura de te ouvir
destroçado, pago num grito calado, para te merecer no meu... Da religião, da espiritualidade, o fado, isto tem tudo ligações que, por vezes, eu continuo a dizer, é muito difícil de explicar, porque cada um também sente à sua maneira, não é? Cada pessoa tem a sua forma de sentir, não é? No fundo é como se fosse uma união disto tudo ali, não é? Quando alguém consegue fazer isto, então não é milagre, não é milagre. É alguém de carne e osso que conseguiu transmitir alguma coisa a todos aqueles que estavam ali naquele momento, portanto, é alguma coisa de sagrado até, não sei, sagrado nesse aspecto da união. Gostaria mesmo de te agradecer pela tua presença no nosso podcast do Respel. Acho que tocamos temas importantes em relação ao fado e religião, religiosidade, espiritualidade, emoção e bem-estar também, entre outros. E já colaboramos num artigo antropológico que escrevi há alguns anos sobre fado, religião, espiritualidade e terapia, que é baseado numa maneira muito central na tua biografia e também na minha experiência como aficionada, mas também como antropóloga na Tasca do Jaime. Ele foi sempre um privilégio de ouvir cantar e mesmo sentir Lisboa e o Fado, como é o título do teu CD. E atualmente, só para dizer que cantas no Estaca Zero, em Alfama e, claro, na Tasca do Jaime da Graça, que será um prazer. Qualquer pessoa que gostaria de te ouvir atuar, cantar, sentir, de uma maneira também espiritual e religiosa, talvez, e ritualística, o fado pode, na maioria dos fins de semana, te encontrar ali. Muito obrigada novamente. Que é, como diz a canção, quem vier por bem. É assim, bem. Muito obrigada. Venham mais 5, venham mais 15, mais 10. Eu aqui agradeço também o interesse por esta arte também, que é o fado. E tudo, no fundo, tudo o que gira à volta do fado, que a Eugénia soube explorar bem, tentar tirar alguma coisa, porque eu também disse aquilo que sinto e a forma como eu vejo as coisas, não é? Espero que tenha dito alguma coisa de interesse também e muito obrigado por tudo o que tens feito também, para chegarmos a bom porto, esperemos que sim. Pronto, mais uma vez muito obrigado e felicidades para o projeto também. Obrigada.